Vamos receber agora Exila Menezes. Seja muito bem-vinda aqui. Está com seu fone de ouvido fantástico aqui, Exila, para nos ouvir muito bem. Tudo bom com você? Gostou da vinhetinha aqui com o condinho animado aqui, Exila? Tudo bom? Seja bem-vinda. Bom dia, Conde. Gostei demais. Aliás, tem umas vinhetas que aparecem e também uns vídeos que você coloca que eu gosto demais. Muito bom. Olha, estamos junto aqui. A Exila é da BJD. Vou dizer para vocês, para quem não conhece, ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Filosofia Contemporânea pela mesma universidade. A dissertação foi Arte e Subjetividade em Hegel. Pertence à Comissão da Memória, Verdade, Justiça e Defesa da Democracia da OAB do Ceará. É autora dos livros La Democracia e su Simulacro em Brasil, El Golpe de Estado, em 2016. Primeira edição Madrid Editorial. Também publicou Miséria da Democracia e Democracia da Miséria, Constituição de Weimar e Escola de Frankfurt, pela editora Lumen Juris. É integrante da Executiva Nacional da Associação de Juristas pela Democracia e do Comitê Facilitador do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. É muita coisa. Exila, prazer falar com você. Já fazia tempo que eu queria conversar contigo, porque eu sei da sua atuação muito forte, muito intensa na BJD, inclusive no campo da cultura e das artes. E eu não posso deixar de começar o nosso papo, só para a gente fazer uma transição aqui. Você estava acompanhando o finalzinho da minha conversa com o Reginaldo Nasser. Como é que você se sente vendo a Angela Davis disse que a Palestina é um teste moral do mundo, né? Como é que você se sente vendo essa matança, essa carnificina de crianças e tudo mais, né? Em pleno 2023, século XXI, que supostamente a gente deveria ter mais condições de mediar esse tipo de coisa. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso para começar. Primeiro, bom dia, ainda podemos dizer bom dia, né? Para você, Conde, muito obrigada pelo convite. E obrigada também por fazer esse trabalho fantástico que você faz na comunicação aqui no Brasil, porque você tem tido muita perspicácia na hora de chamar as pessoas, e eu sempre... Nossa, é como eu disse uma vez, é como assistir uma aula que a gente curte, porque o diálogo flui com muita propriedade, né? Então, são conteúdos que nos ajudam a entender a realidade, que é uma realidade que está desafiando todo mundo, não só a realidade brasileira, mas, né, a conjuntura internacional. O que eu percebo é que a guerra ela é um instrumento de um sistema. Isso não é nenhuma novidade. E na condição de instrumento de um sistema, ela não vai ser desativada ou impedida facilmente. Agora, cabe a nós que temos na realidade, a obrigação era ter sempre, né, compromisso com a vida, isso é compromisso com a vida, tá? Desenvolver todo um trabalho de busca em relação às responsabilidades e cobrança, né, em relação às consequências dos atos. Se a gente for olhar, eu dei aula um tempo de História do Direito, né, e a gente vê na base do direito moderno justamente algo muito semelhante ao que a gente está vendo hoje. Depois de 800 anos de dominação moura na península, os árabes foram expulsos da península, não só os árabes, os judeus também e os ciganos, da forma mais brutal e desumana possível. Interessante que nesse período histórico, 800 anos, nós não tínhamos esse tipo de conflito entre mouros, muçulmanos, judeus, né? Existia, lógico, tensionamento existe sempre quando você tem grupos humanos, mas existia algum tipo de tolerância, certo? E, inclusive, com os cristãos.
quando assumem os reis católicos, eu tenho uma perseguição gigante. E aí, brutal, né? E aí é isso, para formar esse novo modelo de Estado, que é o Estado Nacional, foram eliminados toda e qualquer possibilidade de existência de povos que não tivessem como referência aquela única nação, que era justamente para dar referência à concentração de poder e legislação. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo, de novo, uma ação bruta, né, uma violência, que é a guerra, para uma reconfiguração geopolítica, porque aquela área é muito estratégia, certo? E onde você teria, nós temos aí 75 anos, ou seja, décadas, né? Nós temos dos idos de 1590 até hoje, eu tenho quantos séculos? Eu tenho quanta tecnologia do direito, especialmente do direito internacional, que foi desenvolvida. Então, nós temos uma experiência histórica e uma experiência dentro da própria ciência do direito que poderia, sim, fazer com que aquela região fosse até um modelo de convivência para o mundo. Mas não. Na realidade, existe realmente um interesse que não só haja um esgarçamento de uma sociabilidade interna, né, e um estímulo realmente ao conflito, além de que, finalizando, guerra dá lucro para quem vende arma. Guerra dá lucro, evidentemente. A gente, lamentavelmente, vai percebendo isso. Deixa eu aproveitar, então, já que você trouxe esse plano do direito internacional, porque também a gente fica perplexo, né, com a parcialidade, por exemplo, do TPI, o Tribunal Penal Internacional, que declara prisão de Vladimir Putin e não de Netanyahu, por exemplo, só para dizer o mínimo, e a incapacidade da ONU, da Organização das Nações Unidas, que deveria ser o organismo internacional com autoridade para mediar esse tipo de questão, em impedir o massacre de um povo, né, por vingança. O que está faltando? Porque, assim, dentro do Brasil, também nós temos essa realidade, quer dizer, do universo do direito ser incapaz, né, e ter certos vícios que a gente ainda não conseguiu combater. Eu queria uma leitura sua desse plano internacional, para daí a gente vir para o plano nacional. Bom, se você trata o direito apenas como dentro do seu aspecto formal, a gente não vai nem entender o direito. Simples. Porque o direito ele tem uma relação profundamente, muito profunda com a política, certo? Essa própria organização, como eu estava, né, falando sobre o Estado Nacional, o Estado moderno, essa própria centralidade normativa, a centralidade do poder, e toda a organização que nós vemos hoje, com, por exemplo, repartição de poderes e tudo mais, ela não vem só a partir de uma tecnologia, de uma ciência. Ela é criada a partir de um tensionamento político que exige uma resposta científica, e isso vai acontecer. Então, assim, a gente teve a experiência da Liga das Nações, que é uma experiência extremamente importante, né, no início do século XX, e que, se tivesse dado certo, poderia, sim, ter impedido ou ter diminuído a bestialidade que foi a Segunda Guerra Mundial, mas ela se inviabilizou justamente porque eu tinha um tensionamento latente na comunidade internacional que estava só esperando se reorganizar. Então, a Liga das Nações, mas essa ideia, né, de colocar os Estados para sentarem e juntos pensarem uma política internacional com um mínimo de disciplinamento, né, construído junto, ela é fundamental. Então, assim, a minha preocupação, assim, eu acho a ONU extremamente importante, apesar de todos os problemas e críticas que a gente tem que fazer. Mas eu me preocupo muito com essa falta de ação
necessária, porque isso esvazia. E, assim, se a gente não tem esse espaço para denúncia e para reflexão coletiva, a coisa vai ficar ainda muito pior. Eu não sei como é que as coisas vão se processar, mas, antes de mais nada, o direito se cumpre quando existe vontade política. É o que a gente pode ver. Temos legislação internacional para cuidar desse problema? Temos. Temos cabeças que podem criar uma legislação, né? Os juristas da contemporaneidade têm condição de dar conta, de produzir pelo menos um início de solução ou uma possibilidade de melhoramento da crise? Temos. Por que não se faz? Porque aí falta vontade política, e aí a gente tem que disputar política. Não tem jeito. No campo da política faz parte, a gente concebe, entende e tudo mais. Agora, quando a gente vê, né, certos grupos, né, a gente vê os Estados Unidos dominando tanto essas instâncias internacionais, acende o sinal de alerta, né? Quer dizer, a gente precisa resgatar um pouco. Acho que o Brasil tem um papel muito importante nesse sentido. Agora, se o Brasil tem um papel importante na cena internacional, pela liderança do Lula e pela qualidade do Itamaraty, da diplomacia brasileira, reconhecida internacionalmente, internamente, nós temos problemas graves no mundo do direito. Eu estava até pensando, o Lula podia fazer as críticas que ele faz para os organismos internacionais aqui internamente também, só que se ele fizer isso, é uma hecatombe aqui no Brasil. Qual que é o rescaldo de superarmos, pelo menos momentaneamente, o lavajatismo, né? Porque dizem para mim que não está superado, foi superado só a ponta do iceberg, né? Fala um pouquinho desse universo do direito brasileiro que ainda é elitista, persecutório, né? Produz lawfare. Daqui a pouco a gente vai receber aqui o filho do ex-reitor da UFRJ, que está sendo perseguido como o reitor de Santa Catarina, que se suicidou, né, por ser perseguido por uma juíza ali da região. Fala sobre isso um pouquinho para a gente, Priscila. Bom, primeiro que você falou, né, quando foi me apresentar, eu sou da executiva da BJD, é por isso que a BJD e outras entidades, ou seja, juristas que lutam pela democracia, defendem a democracia, construíram um documento, uma proposta sobre uma reforma do sistema de justiça. A gente precisa reformar esse sistema de justiça. O sistema de justiça no Brasil, ele nasce dentro de uma perspectiva profundamente elitista. Não só, e aí em suas várias matizes. Primeiro, as pessoas que fazem o sistema de justiça, historicamente, são pessoas de uma classe social, né, homens de preferência brancos e etc. Segundo, porque as normas também, elas foram feitas, já que a gente estava falando do tensionamento político, né, para atender a pressão política de um grupo que tem mais força. Então, tradicionalmente, nós temos uma força de um grupo político, né, que não tem intenção em processos democráticos. E é nesse momento que acontece o seguinte, a própria utilização desse sistema a partir da sua utilidade política, tá? Então, assim, eu preciso, para eu enfrentar a questão do lavajatismo, eu preciso enfrentar várias questões, como a importância da democracia, a importância dos direitos humanos, isso enfrentado. É uma discussão que tem que ser feita junto com a sociedade, junto com os vários profissionais que atuam no sistema de justiça, certo? Quando eu uso o direito como um instrumento punitivista, primeira coisa, eu não tenho em nenhum momento uma utilização do direito para a conquista da justiça e um equilíbrio entre as partes. Outra coisa, eu não vou ter superação de conflitos quando eu uso o direito, certo? Essa estrutura complexa, então, né, muito bem pensada em suas várias
em suas várias instâncias, eu uso o direito como vingança, eu uso o direito como exclusão. E aí a gente precisa pensar, por isso que a gente tem lá no Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, que a ABJD faz parte, junto com o Coletivo Transforma MP, Coletivo de Defensores e Defensoras pela Democracia, a Associação de Juízes para a Democracia, entre outras entidades. A gente tem dentro dos nossos eixos, o eixo 5, que a gente trata a questão da educação e da cultura. Eu preciso desenvolver uma cultura que defenda a democracia e de direitos humanos. Vi Nassif aqui. Olha o Nassif, olha quem chegou aqui para falar com a gente. Nassif está dando uma passada aqui. Querido, seja bem-vindo. Estou aqui com a Escila Menezes, não sei se você conhecia a Escila, que é da ABJD, da Executiva Nacional da ABJD. E deixa eu passar a palavra para o Nassif, Escila, para ele, enfim, contar um pouquinho para a gente, porque o Nassif fez várias investigações justamente sobre Lava Jato ultimamente, né, Nassif? Traz uma questão para a gente aqui, para a gente trazer para a Escila. Ativa aí, pode ativar seu microfone para a gente. Eu estou, inclusive, terminando um livro, terminei até na parte final de um livro aí sobre não a Lava Jato, sobre o lavajatismo, que é um fenômeno mais amplo que a Lava Jato, né? Então é interessante a soma de fatores que leva a isso aí, que vem desde o começo, lá, a geopolítica americana, de usar a anticorrupção como uma arma geopolítica. Eles usam, por exemplo, quando a França acerta com o Brasil o acordo do submarino nuclear, imediatamente aquele Stephen Lenz, aquele procurador suíço, que era um parceiro, que o Janot queria contratar como assessor aqui, como se aposentou. Ele vem ao Brasil levantar dados contra o Sarkozy. Daí aquele escândalo quebra as pernas da Alstom, que tinha um grande reator nuclear, que vende para a GE. Então você tem isso aí, você tem a guerra cultural, que vem lá de trás. O que é a guerra cultural? Você começa primeiro a modificar a linguagem da mídia. E depois você começa a modificar conceitos. Você fala aqueles absurdos, daí quando o senso comum fala, bom, mas isso é um absurdo, vamos parar de mimimi. Então você começa uma subversão de conceitos que são a consolidação do processo civilizatório. O Olavo de Carvalho primeiro, o Reinaldo Azevedo depois, foram os grandes caras que fazem essa... Aí vai alterando todo o processo de consensos civilizatórios que você tinha aqui. E, fora isso, um executivo que sai da Constituinte enfraquecido, por quê? Porque você tem todo o processo da ditadura com partidos políticos, você tem um modelo político ruim, que torna o executivo vulnerável, tanto que se não consegue montar maioria no Congresso, a imprensa te derrubou o Collor, tentou derrubar Fernando Henrique, tentou derrubar Lula e derrubou a Dilma, finalmente. Né? E, finalmente, com esse enfraquecimento do executivo, tudo quanto é poder, corporação, aí querendo pegar fatia de poder. Começa com a mídia, quando vem o Mensalão, vem o Ministério Público, vem o Supremo Tribunal Federal, através da figura deplorável do Joaquim Barbosa. Então, e quando você começa o Mensalão, você tem um jogo que foi pouco contado, que a gente está contando no livro, das chantagens sobre os ministros. E daí você tem um campo amplo para corrupção. Para corrupção. Quando você pega os procuradores, nós temos aí, por exemplo, você pega lá esqueci o nome da... Você pega, por exemplo, as conversas lá da Spoofing. O doutor Dallagnol falando com os amigos, pessoal, acho que foi Deus que me mandou num cruzeiro tal, que eu conheci uma empresária X que vai doar R$1 milhão para o Instituto Moody. Aliás, tem que abrir as contas do Instituto Moody, que era aquele instituto que ele montou para pegar dinheiro de empresário. Daí alguém fala, mas será que ela não tem algum problema aí? Não, de jeito nenhum, ela está limpa e tudo. Daí aparece um rolo dela. Daí ele fala, não, ela não tem nada a ver com isso, ela já me explicou. Olha só, o que é? Eu fui ler o inquérito. Essa mulher se associa a um senador nordestino, daqueles do Centrão, barra pesada. Consegue um contrato na Petrobras para transporte de petróleo sem ter navio. Traz uma empresa, armadores gregos, para fazer o transporte. Quando você lê o inquérito, ela é o centro de todo o inquérito. Na hora do indiciamento, ela está fora.
Então, você tem a Neoway. A Neoway, que é uma empresa de Big Data, que foi beneficiada pelo Dória aqui também, que o Deltan vai dar uma palestra lá, cara, ela faz comercial da Neoway e tenta trazer a Neoway para organizar a base de dados da Lava Jato e de outros ministérios públicos. Passa um tempo e descobre a Neoway acusada de suborno na Petrobras e, hoje em dia, com 5 acusações de suborno em Santa Catarina. Os acionistas americanos demitiram o presidente da Neoway, que foi o cara que fundou a Neoway, e como é que fica o Deltan Dallagnol? Quando você tem... E de repente, ele começa a compra 6 franquias da Hering em shoppings caríssimos lá de Curitiba. Que é típico de lavagem, e põe em nome de filho, nome de sobrinho, nome disso, daquilo. Ou seja, procurando vai achar muito, muito, muito. Sem contar aí as fundações e esses bilhões aí que ninguém sabe para onde foi. Né? Não adianta, o poder absoluto leva à corrupção, não adianta. E a mídia passava pano em tudo. Mas nesse livro eu conto a chantagem que foi feita em cima do Luiz Roberto Barroso, que era um legalista até chegar à chantagem. Depois ele gostou de cavalgar em cima do Aires Brito, em cima da Carmen Lúcia. Ou seja, foi uma esmorna, né, Ciro? Uma coisa que eu vejo, cadê o Conde? Eu acho que ele... Uma coisa que eu percebo, Nassif, é que, assim, a Lava Jato, ela além da intenção, né, de condenar pessoas, de fazer uma quebradeira na indústria nacional, né, ela também criou uma cultura... Oi, Conde, a gente já estava aqui conversando. Teve uma queda de energia aqui, desculpa. Aqui não é Enel, mas é Mel Porcaria. Então, eu estava comentando com o Nassif que, para além das várias coisas que a Lava Jato trouxe, né? Então, ela tem uma ação terrível, né, em relação às indústrias nacionais, né, de quebrar e tirar essas empresas, melhor falando, essas empresas, inclusive de competitividade internacional. Ela vai não só queimar e desfigurar o capital político de lideranças importantes, como vai também prender essas pessoas. Então, ela tira essas pessoas do jogo político, e não só tira a pessoa individualmente, ela tenta também arrancar todo o seu histórico, o seu passado, né? Justamente como você citou aqui algumas. E, além disso, ela cria uma cultura de um fazer dentro do direito que é absolutamente terrível, que eu entendo como sendo a própria negação do direito. Os desrespeitos em relação ao justo processo legal, né? O processo como a própria penalidade, tá? Várias metodologias que a Lava Jato utilizou são reprováveis, até porque, se você realmente tem alguma mínima intenção de investigação, elas atrapalham o processo de investigação. Tá? Você criar determinados... primeiro, a divulgação, né, de determinadas informações. A gente sabe, vocês sabem muito bem, que a divulgação ela pode, inclusive, impedir que novas informações cheguem, né, a quem precisa chegar. Quando está no processo de investigação, vocês mesmos, como jornalistas, sabem que se determinada coisa você colocar, você vai impedir que outras informações cheguem até vocês. Então, ela trouxe vários prejuízos ao Brasil, o Brasil enquanto Estado, o Brasil a economia brasileira, e especialmente ao sistema de justiça, tá? E aí é muito interessante porque o que a gente viu, assim, terminando, é que a partir desses procedimentos existia uma mentalidade também uma mentalidade de hierarquia social, né? De essas pessoas, elas têm naturalmente a capacidade de saber onde existe a verdade e a justiça. Um elemento assim meio messiânico, tá?
E isso precisa ser combatido, né? Precisa trazer a reflexão. Todas as pessoas democratas precisam, né, fazer essa reflexão. Só um comentário. Escila Menezes, aqui a gente está encaminhando até para o final da participação da Escila. Vamos receber daqui a pouco o Daniel Negreiros. Eu acho que até vou já antecipar o tema, porque eu não sei se o Nassif está a par. A UFRJ teve ali tem um problema de lawfare ali também. Tem uma perseguição a 5 ex-professores ali da UFRJ. Vítima, o ex-reitor Carlos Levi, que é pai do Daniel Negreiros, que já está chegando aqui para falar com a gente, está sendo perseguido. A comunidade acadêmica volta a ser atingida pelo clima de crescente hostilidade e perseguição. A juíza Caroline Vieira Figueiredo condenou o ex-reitor da Universidade do Rio de Janeiro, Carlos Antônio Levi da Conceição, pelo crime de peculato na gestão de um contrato de 43 milhões gerido pela Fundação Universitária José Bonifácio. Cabe recurso da decisão, que também condenou outros funcionários da instituição. Deixa eu trazer aqui. Escila, você fica com a gente mais um pouco?